Bem-vindos, bem-vindos à live 12 do projeto Pandebuilding. Hoje nós temos uma live aqui super especial com 3 ícones da engenharia brasileira: Luiz Henrique Ceoto, da Urbic, Antônio Carlos Ozzi, da Cirela, Henrique Suassuna, da Suassuna Fernandes. Para mim é uma satisfação muito grande recebê-los, bem-vindos. Eu, desde a Faculdade de Engenharia, que acompanho aí a revolução que vocês vêm fazendo, né? Fizeram naquela época e continuam fazendo até hoje. Boa parte das tecnologias aplicadas ainda hoje foram desenvolvidas aí por esse trabalho belíssimo que vocês fizeram há mais de 20 anos atrás, né? E são tecnologias que continuam perdurando e sendo aperfeiçoadas e sempre na vanguarda. Então, eu acho que é um valor muito grande que vocês estão agregando hoje aqui ao projeto Pandebuilding. E eu acho que a gente vai produzir um bom conteúdo aqui para inspirar essas técnicas e a gente conseguir unir o setor e enfrentar toda essa dificuldade causada pela pandemia. Bom, hoje nós previmos aqui 3 blocos, tá? Para a gente desenvolver bem esse conteúdo. Vamos ter aproximadamente aí 90 minutos. No primeiro bloco, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, falar um pouco aí do relacionamento, né? Vocês se conhecem, são amigos há mais de 20 anos, já trabalharam juntos aí em diferentes ocasiões. No segundo bloco, nós vamos fazer aqui um panorama do setor da construção civil e esse primeiro reflexo da pandemia. E no terceiro e último bloco, nós vamos falar exatamente das tecnologias construtivas, né, que estão sendo utilizadas nesse impacto que está tendo da pandemia nos produtos, nos canteiros de obra. Acho que a gente vai produzir aí um belo conteúdo. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer aos patrocinadores, né, as empresas da construção civil que começaram a se unir nesse propósito com a gente aqui do Pandebuilding. Então, Elevadores Atlas Schindler, Tintas Ziquini, Cerâmica Porto Belo, Cerâmica Pointer e a DECA, né, Louças e Metais Sanitários, estão apoiando essa iniciativa, que para a gente é muito importante, e vão fazer aqui um projeto bem bacana, vamos materializar todos esses conceitos nesse edifício conceito, que é o Pandebuilding, e vamos fazer tour virtual, vamos fazer um material de primeiríssima para inspirar aí o setor e a próxima geração de edifícios que vem aí pela frente, e também as adequações dos edifícios já existentes, quando possível, aplicar essas tecnologias. Bom, então vamos começar aqui o primeiro bloco. Vou começar aqui com a primeira pergunta, senhor, para você, tá? Você foi diretor de engenharia anos e anos da Encol, né? Na época, essas tecnologias, né? A Encol era uma referência e criou aí todas essas tecnologias que a gente vem utilizando no setor. E você criou um programa, né, chamado DTC, né, que também tinha aí um super grupo de engenheiros envolvidos. O Zós, inclusive, participou de alguns cursos também. O Henrique foi em Pernambuco, participou da primeira turma aqui, isso depois foi multiplicado pelo Nordeste. Bom, e aí eu queria te perguntar como é que surgiu essa ideia, né, como é que funcionava aí o DTC, e que você comentasse também um pouco das tecnologias que foram abordadas naquela época. Bom, de uma maneira rápida, é um prazer estar aqui com vocês, uma boa noite para todos. Basicamente, a DTC surgiu quando a Encol terminou as operações dela, né? E a ideia era, o Zós estava junto, né? Nós criamos muita tecnologia na época, né? E a gente não queria que essa tecnologia toda se perdesse. Então, nós começamos, a DTC foi uma empresa que levou o conhecimento, né, disponibilizou o conhecimento todo que tinha sido desenvolvido, né, para outras empresas, né? E foi bastante intenso, né? E eu acho que isso fez com que muito que foi desenvolvido se espalhasse, né, para o Brasil inteiro, né? A tecnologia que foi... houve 2 fases de tecnologia na Encol, né? A primeira, nós fizemos os primeiros 6 anos, quer dizer, eu fiquei na Encol praticamente 13 anos, 12, 13 anos. Os primeiros 6 anos, nós fizemos uma análise, né? E desmistificamos, né, o processo construtivo tradicional, né? Era muito em cima de premissas que não se conheciam direito, tinha muito preconceito. Então, nós testamos bastante o sistema construtivo tradicional para descobrir como é que ele deveria ser feito corretamente. Eu acho que nós não resolvemos 100% do problema, mas nós chegamos a resolver 90% do problema.
né? E as obras da Encol começaram a ter uma boa produtividade e baixo nível de patologia, que a patologia que existia no mercado, não só na Encol, mas no mercado como um todo, era muito de desconhecimento da engenharia. E a segunda fase, que foi os outros 6 anos, nós criamos um processo construtivo, né, que foi baseado na tecnologia tradicional, tá certo? Mas todo ele voltado para dar produtividade, né? Foi criado o sistema construtivo, foi dar produtividade, né? Mesmo tendo uma construção em 30 meses. Né? Então, foi todo feito um desenvolvimento tecnológico, dividindo a obra em obra bruta e obra fina. Né? A obra bruta era feita em 24 meses, a obra fina era feita em só 6 meses. Né? E você falar obra fina, que é a parte de acabamentos, né? A parte de hidráulica, elétrica, caixilho, né? Pintura de fachada, é muito fácil falar que vai fazer em 6 meses. Você precisa criar tecnologia para isso. E mesmo na obra bruta, né, que eram 24 meses, era bem mais lenta, era como fazer essa obra bruta com alta produtividade, mesmo com baixa velocidade, né? Através de equipes móveis de produção. Quer dizer, então, foi feito um desenvolvimento bastante interessante, que foi bastante vitorioso, e que depois nós ensinamos o mercado a fazer isso. A ideia de toda essa tecnologia foi para fazer com que a Encol não precisasse, na época, de financiamento bancário, né? Financiamento bancário para suas obras, que na época não existia. É uma outra realidade, é uma época que não havia tecnologia disponível. Na verdade, você tinha materiais no mercado, você não tinha sistemas. Hoje não, hoje praticamente as empresas podem gerir sistemas. Né? 99% dos sistemas construtivos que tem no mundo, né, já estão disponíveis no Brasil. O problema é que nós não usamos, né? Mas já é disponível no Brasil. Então, hoje, uma pequena empresa consegue operar em alta tecnologia se quiser. Naquela época, não, só empresa grande. Obrigado, senhor. Zose, vocês se conheceram na Encol, né? Vocês trabalharam, acho que 6 ou 8 anos juntos na Encol, na Aditec, né? E você também deu alguns cursos lá do DTC. No seu caso específico, quais foram os cursos, as tecnologias abordadas nesses cursos que você deu? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse webinar, podendo trocar ideias e ainda ao lado de amigos e pessoas que a gente gosta muito. Eu trabalhei na Encol 8 anos, 2 anos aqui como engenheiro de obra em São Paulo e 6 anos na Aditec, na diretoria técnica, lá com o Cioto. E o desenvolvimento foi de uma magnitude extremamente significativa. Eu, na Aditec, eu atuei na Encol, eu atuei na área de estrutura, na área de alvenaria, na área de argamassas, que a gente chamava de alvenaria, revestimento de argamassa só de obra bruta. Eu atuei nessas áreas, e de desenvolvimentos, ou de novas tecnologias, ou de racionalização do processo que se empregava, que foi um dos grandes avanços aí que o senhor falou. Então, quando a Encol acabou e o Cioto, com um grupo de engenheiros, montaram a DTC, os cursos que eu dei para a DTC eram nessa área, estrutura, alvenaria, argamassa. Maravilha. Obrigado. Eu me lembro, Henrique, você trazendo os vídeos, as fitas VHS aí para a gente fazer treinamento na obra, eu estagiário ainda, seu estagiário, né? E beleza. Para mim é uma honra maior ainda aí, tá reunindo vocês três e a gente tá falando sobre isso agora. Henrique, inclusive, a gente precisa cobrar a royalties do Henrique, que foi sem autorização essas fitas. Alguém contrabandeou para mim. Divulgou para todos os estagiários. Mas olha, Henrique, você participou da primeira turma do DTC, né? Que foi, eu acho que em 98, né? Eu me lembro que eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia e aí vocês se conheceram ali naquele momento, né? E depois você até chegou a trabalhar junto com os Zose, você pela Queiroz Galvão, os Zose pela Cirela, andaram construindo os prédios aí lá em São Paulo juntos, não foi?
Bom, eu ia te perguntar o seguinte, como é que foi essa implementação dessas tecnologias que foram trazidas da DTC, inicialmente em Pernambuco, né, e depois como é que foi esse multiplicador aí pelo Nordeste? Tá, vamos lá. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É um grande prazer rever esse pessoal amigo que a gente tanto admira, profissional e pessoalmente, né? Mas a gente tomou conhecimento do DTC. Aliás, naquela época, todo mundo queria ser Encol. Era a maior incorporadora do Brasil, né? Estava em todas as capitais, praticamente, e, de repente, aparece esse grupo de diretoria de tecnologia dispondo a transmitir o conhecimento. Então, foi um doutorado que a gente fez. A gente teve a sorte, vamos lá, até para rememorar um pouco, Ricardo Guzmão, que foi da Encol, era o coordenador de projeto aqui da filial. Ele formou comigo e passou 20 anos fora. De repente, ele volta e vai para a Encol. E liga para mim um belo dia, eu não falava com o Ricardo desde que eu tinha me formado com ele, propondo que a gente fizesse esse curso. Foi um curso que durou 12 meses, eram módulos, cada módulo a gente recebia um material antecipadamente, estudava, e quando o pessoal chegava aqui para o módulo, rapaz, a gente estava afiado. Era um bombardeio de perguntas que você não imagina. Aí chega esse pessoal aqui, você fez menção aí, filme de treinamento, né? Falando naquela época em CAD, Ceoto era enfático, disse, não contrate projetista que não souber projetar em CAD. Foi, assim, logo o primeiro recado, né? E o que mais me impressionou e que nos levou, na época, a adotar a tecnologia foi que era tudo fundamentado nas normas brasileiras. Tudo que foi feito estava baseado na norma e tinha uma supervisão da USP, eu acho, na época, com Sabatini, né, e o pessoal. Eu fui várias vezes à USP para tirar a prova dos 9, né? O ventilador da coluna de esgoto, quer dizer, foi muita novidade e, assim, tudo escrito e filmado. Então, aquelas fitas, rapaz, foram assim, de uma ajuda inestimável. E eu aprendi uma coisa fundamental: o quanto a equipe, naquela época, ficava agradecida, a equipe, inclusive de campo, por você estar treinando. Das últimas vezes que eu falei com o Zózio, já diretor de engenharia, ele estava treinando a equipe dele em estrutura. Quer dizer, ele tem esse dom de ensinar. E, de repente, chega aqui esse pessoal, pela primeira vez eu vi metodologia para aplicar cerâmica, Zózio e Joaquim, né? Que hoje é empreiteiro lá em Brasília. Então, esse pessoal todo foi de uma ajuda inestimável. Eu diria, sem medo de errar, que a gente deve 50 anos de tecnologia a esse pessoal aí. É isso. Fazendo um paralelo, Henrique, eu digo, aquilo ali era o Vale do Silício da construção civil na época, né? A quantidade de inovações que se tinha e a revolução que fez, o impacto que fez. Olha, A gente tem a tecnologia que tem hoje, a fita VHS, né? Não tinha WhatsApp, não tinha, enfim, mas mesmo assim eles conseguiram uma capilaridade impressionante, né? Rapaz, eu fiquei tão impressionado, só para concluir, eu fiquei tão impressionado que a gente desmanchou um projeto do edifício Amazônia e a gente reprojetou ele todo na nova tecnologia. Imagina o que foi de revolução aqui, a gente tirar os tubos de dentro da parede, colocar a instalação elétrica no entreforro, usar laje nevurada, a forma fui procurar e achar no Ceará. A gente não tinha nada disponível, mas fomos em frente e deu no que deu. Acho que hoje, aqui em Pernambuco, 90% das empresas que fazem incorporação imobiliária de edifícios convencionais usam a tecnologia de Paulo Assad de Informa e por aí vai, Zózio. Quer dizer, realmente foi uma grande contribuição que a gente recebeu aí. Tá? Até hoje, de cada 10 projetos nossos, o Paulo Assad faz 11. Beleza, hein? Eu não sei se vocês sabiam, mas o edifício Amazônia, que foi esse laboratório onde foi implementado aí todas essas tecnologias, né? E tinha mais, Henrique, você não comentou, eu estava anotando aqui, laje nevurada, shaft, PEX, porta pronta, né? O projeto de alvenaria, tinha uma série de coisas também. Foi meu primeiro estágio, esse edifício. Então, por isso que enfim, foi uma inspiração muito grande aí para mim. Mas, Zózio, deixa eu lhe perguntar o seguinte,
vocês, acho que talvez uns 10 anos depois, né, de terem se conhecido, construíram alguns prédios juntos, né? Henrique pela Queiroz Galvão, você pela Cirela. E aí, quais foram essas obras? Só vocês comentando assim, como é que funcionou aí essa parceria? Dois craques da engenharia dividindo obra, vocês dividiam a gestão da obra, cada um fazia uma torre, como é que funcionava isso? Bom, realmente houve alguns empreendimentos aqui em São Paulo em que a Queiroz Galvão e a Cirela foram sócias na incorporação. E tinha uma divisão. Sempre os dois eram sócios, meio a meio, e como os dois construíam, uma das duas empresas ia construir. Então, teve prédios que a Cirela construiu, da sociedade, e teve prédios que a Queiroz construiu. E foi muito sinérgica a sociedade, né? Quando você trata com gente séria, com gente responsável, obviamente todos nós erramos, ninguém fez curso para Deus, mas quando erra tentando acertar. Então, é prazeroso isso, né? A Cirela já fez muitas sociedades que não foram ruins, foram catastróficas, né? Felizmente, com a Queiroz foi muito bem. O prédio que a Queiroz ia construir, ela era total responsável, ela desenvolvia os projetos, ela construía na independência dela, de processos, etc. E quando era a Cirela, era conosco. Obviamente que nós visitávamos esporadicamente as obras e eles nos visitavam. Se houvesse alguma coisa assim, puxa vida, eu tenho dúvida de sistema, total abertura, eu acho que dos dois lados, para falar assim, puxa vida, será que dá para fazer melhor, né? Então, foi uma coisa muito legal. É bom fazer parceria desse tipo. Essas foram as parcerias positivas. E eu diria, né, que das SPEs que a gente formou, com certeza as da Cirela foram as que melhor funcionaram, porque o empenho e o nível de responsabilidade era igual. Então, ninguém explorava ninguém. Por isso foi fácil. Nós chegamos a construir o Domínio Marajoara, que na época era a maior obra de incorporação na cidade de São Paulo, 600 apartamentos de 4 quartos, para vocês terem uma ideia. Então, foi uma experiência muito legal. Foi que ano? Isso 2008 a 2010, eu acho. 2008. 10 anos atrás, 12 anos. Maravilha. Bom, para a gente fechar aqui o primeiro bloco, eu ia pedir para que cada um de vocês comentasse rapidamente qual foi o edifício mais alto que vocês fizeram e a obra mais desafiadora. E por que foi mais desafiadora? Eu queria começar com o Ceoto. E só antes de você responder, Ceoto, para quem está entrando aqui agora, eu já tinha feito aqui as apresentações, mas o Ceoto também, além da Encol, foi diretor de engenharia de duas outras grandes empresas, né? A Impar e a Tishman Speyer. Então, o que deve ter feito aí, eu acho que eu já tenho até na minha cabeça aqui, de repente, qual seria essa mais desafiadora aí, mas vou deixar você dizer. O mais alto foi em Belo Horizonte, foi pela Tishman, né? Foi um edifício de 180 metros de altura, né? Um edifício comercial, no ponto mais alto de Belo Horizonte, em estrutura metálica, né? E o mais desafiador foi no Rio de Janeiro, também estrutura metálica, né? O edifício Aqua, que foi um edifício feito em 24 meses, eram 180 mil metros quadrados, em 28 pavimentos, e é um edifício, assim, era uma complexidade gigantesca, e onde eu testei uma série de estruturas, né, metálicas especiais, um misto de estruturas tubulares, né, com concreto dentro, né, junto com a Codeme, e o resultado foi muito interessante. Foi realmente um grande desafio. Maravilha, obrigado. Bom, Zose, quer puxar aí? Bom, eu sou mais alto que o Ceoto na altura física, né? Porque de prédio eu sou mais baixo que ele. Acho que o prédio que eu fiz mais alto foi um prédio aqui em São Paulo, que chama Mandarim, tem 137 metros de altura. Em termos de desafio, eu diria que os prédios que mais desafiadores foram os prédios corporativos, as lajes corporativas que nós fizemos, por vários aspectos. Todos eram AAA, prédios
que tinham que ter tudo de melhor que na época do projeto eles podiam ter, né? Então, as estruturas sempre foram sofisticadas, estrutura de concreto, os vãos sempre muito grandes, então muita proteção, algumas áreas do prédio também estrutura metálica, e os sistemas eram desafiadores, né? Não só o sistema elétrico e hidráulico, o sistema de ar-condicionado sempre sofisticado, e o que eu mais me impressionava era a automação, né? Que você controla o prédio inteiro. Você tem uma salinha lá que pode estar no prédio, mas pode estar fora dele também. E você controla o prédio inteiro, se você vai ligar, vai desligar, se vai acender, quando vai acender. Cara, é tudo automatizado. Então, o sistema CFTV, controle de acesso. E nesses prédios, as fachadas também sempre são desafiadoras. O material que você usa, as soluções de fachada. Então, para mim, foram os mais desafiadores. Maravilha. Você, Henrique? O mais alto aqui foi Maria Ângela, que tinha 132 metros, 40 pavimentos, né? Um edifício residencial. E não tenha dúvida, os mais desafiadores foram os prédios comerciais de laje corporativa. A gente fez o primeiro LEED Gold aqui do Norte-Nordeste, na época, né? E aí você começa a rever muito conceito, vai ser tema aí, a continuidade da nossa fala de hoje, sobre sustentabilidade, sobre racionalização. Você começa a pensar até como o funcionário chega na obra, quer dizer, tem todo o envolvimento prévio que quebra um pouco esse paradigma que a gente não pensa, né? E eu costumo dizer que toda essa mecanização vem para somar, né? Mas não deixo, queria deixar registrado aqui que uma obra de Minha Casa Minha Vida com custo apertado também é um grande desafio. Força o engenheiro a sair da mesmice, né? Quando você não tem limite de caixa, tudo certo. Mas quando você tem limite de caixa, força a gente a pensar o sistema construtivo, a diminuição do desperdício e coisas dessa linha. É isso aí. Maravilha, obrigado, Henrique. Antes de fechar aqui o bloco, tem um bocado de gente aqui mandando abraço para vocês. Alexandre Gurmão, falando aqui das obras, que trabalhou em várias obras aí com vocês pela Encol, falando da referência, a prática da boa engenharia. Charles Wassman comentando aqui dos prédios que está ocorrendo lá em Balneário de Camboriú, né, que tem mais de 70 andares, e eu acho que ele está se referindo àquela piscina, não sei se vocês devem ter visto, né, que com a oscilação, a piscina, a água da piscina balançando e tal. Enfim, não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, querem comentar alguma coisa? Vamos lá. Edifícios... Pois não, senhor. Pois não, Saulo. Pode continuar. Tá, beleza, vamos lá. Então, vamos para o segundo bloco, tá? Vamos falar um pouquinho agora, senhor, eu vou começar com você mesmo, falar um pouquinho do panorama do setor da construção civil e esse primeiro reflexo da pandemia, tá? Então, eu queria começar dizendo o seguinte, a construção civil, né, ela representa aproximadamente cerca de 10% do PIB mundial, e uma pesquisa, uma publicação da Harvard Business Review aponta que existem apenas duas indústrias menos inovadoras do que a nossa, que é a da caça e a da pesca, né? O que é um paradoxo muito grande em função de quão representativa é a indústria da construção civil. E aí, por que o setor está nessa posição, senhor? O que a gente deve fazer para mudar essa realidade? Olha, eu acho até que a solução para o setor é fácil. É fácil de identificar. Para mim, existem dois grandes problemas, né, que tem, né? Para você evoluir o setor, você precisa industrializar, né? E para você industrializar o setor, não tem como você aumentar a produtividade sem você industrializar. Para dar salto de produtividade, você precisa de industrializar. Não é racionalizar. Racionalizar, eu acho que as empresas já racionalizaram e já chegaram no máximo, né? Talvez um pouquinho mais uma, um pouquinho mais outra, mas para dar um salto tem que industrializar. E para industrializar, duas coisas são importantes, né? Primeiro, velocidade. A quem interessa a velocidade, né? Então, você nota o seguinte, é mais fácil você fazer industrialização nos prédios comerciais,
que não dependem de venda, né? Então, você tem velocidade, você bota velocidade, né? Do que em prédios residenciais. Então, qual é o problema do prédio residencial? O banco só financia, até no Minha Casa Minha Vida, só financia 80%, né? Minha Casa Minha Vida, 1,5%, 2%, 3%, e na incorporação convencional, ele financia 80%, 80% do valor do imóvel, né? Então, o cliente precisa pagar 20%. O problema é que nós somos um povo, uma nação, né, pobre, né, e as pessoas não têm dinheiro, né? Então, em vez de preparar o cliente para a compra, né, nós fomos para o mais fácil, né, que foi vender de qualquer jeito. Então, a gente vende, a gente finge que vende para o cliente finge que compra, tá certo? Pagando aquela migalhazinha todo mês, quer dizer, e para que ele possa pagar uma migalhazinha todo mês e der conta de pagar, a gente precisa espichar o prazo ao máximo. Então, entre lançar e iniciar a obra, assim, antigamente era 6 meses, passou para 9, 10, 12 meses, né? Uma obra que nós sabemos fazer aquela obra em 12 meses, a gente faz em 36, 40 meses, isso quando a gente não atrasa, né? Então, quando você tem longos períodos, você não consegue industrializar, porque produtividade requer velocidade. Quando você tem uma obra que tem que se arrastar há muito tempo, você tem que usar sistemas convencionais, sistemas altamente dependentes de mão de obra, muito artesanais. Então, esse é um ponto, né? O rabo está abanando, está balançando o cachorro. Em vez do cachorro abanar o rabo, é o rabo que está abanando o cachorro, né? Ou seja, por causa de 20%, a gente está condenando as obras a uma morosidade muito grande. Nós já fizemos isso no passado, nós tínhamos a poupança programada da Caixa Econômica Federal, que você poupava 3, 4 anos, você preparava, pagava um juro especial, a Caixa pagava um juro, você se preparava, tá certo? E depois você recebia uma carta de crédito da ordem de 5 vezes o valor que você poupou e você comprava à vista, né? E, claro, ao comprar à vista, você prefere uma obra já pronta. Então, você incentiva as empresas a andarem rápido, né? E o ciclo da construção sendo muito rápido atrai o investidor, né? O investidor, a não ser banco, o investidor foi quase que expelido do setor de construção. Esse é um ponto. E o segundo ponto, para ser bem rápido, o imposto pago por sistemas industrializados é muito alto, é muito mais alto que em sistemas artesanais. Os sistemas artesanais, o valor agregado, né, pela mão de obra, você paga 2% a 3% do valor em ISS. Basicamente, é imposto sobre serviço, que é 2% a 5%, né, dependendo do estado, da cidade, né, que é municipal. Agora, os sistemas industrializados pagam IPI, né, às vezes 0 IPI para produto de cimento e tal, é IPI e ICMS de 18% a 22%. Então, uma carga tributária gigante em cima do sistema. Então, esses 2 pontos, se nós não resolvermos esses 2 pontos, não adianta a gente falar em produtividade. Nós somos um setor altamente pouco inovativo e altamente com baixa produtividade, né, por causa desses 2 itens. Se acabar com esses 2 itens, nós temos engenharia no Brasil, o setor da construção civil tem inventividade, tem capacidade técnica suficiente para dar o salto. Agora, com essas 2 amarras, uma em cada pé, a gente não vai conseguir fazer isso nunca. Perfeito. Obrigado, senhor. Henrique, lhe conhecendo como eu conheço, eu queria pedir para você complementar aí, que eu acho que você tem muito a contribuir também. Obrigado. Mas vamos lá. Esse adensamento de pessoas, né, rapaz, faz com que a gente vá bater com o México, Guatemala, na ineficiência das nossas obras em termos de produtividade, né? Então, a gente hoje gasta 45 homem-hora por metro quadrado. O nosso custo fixo de obra, a parte administrativa da obra, varia de 18% a 30%, em função desse longo prazo que a gente é obrigado a cumprir para respeitar um fluxo de caixa. Então, imagine o seguinte cenário.
eu consigo reduzir com a produtividade. Se outro tem um número que ele vai dizer aí mais tarde, que ele está conseguindo em São Paulo, que é um negócio impensável. Eu nunca pensei que a gente chegasse aonde ele chegou, não é? Mas essa quantidade de pessoas hoje leva um risco maior na obra, um transporte pesadíssimo. Você imagina transportar tijolo para um andar, né? A quantidade de vezes que aquele guincho, aquela grua, sobe e desce levando material, né? A quantidade, dentro da Queiroz Galvão, que aqui em Recife, seu Tisose, a equipe própria predomina, em vez de ser empreiteiros, né? Nunca, as obras da gente eram ciclos de 28 meses. Eu nunca consegui que o salário do mestre e do engenheiro era menor do que o vale transporte e alimentação. Então, imaginem você carregar isso ao longo de 30, 40 meses. Essa melhoria que a gente está sendo forçado a tomar nos leva a melhorar, inclusive, o rendimento dentro da própria obra. Uma das discussões que eu tinha e tenho até hoje é o uso de empreiteiro. São Paulo é muito comum o uso de empreiteiro. Por quê? Porque empreiteiro a gente define custo e prazo. Eu contrato por metro quadrado. Quem é que controla o servente do pedreiro quando ele está fazendo a alvenaria de um pedreiro da casa? Ninguém, não é? Ele está se doando 100% daquele trabalho? A gente nunca sabe. Então, afora isso que o seu outro falou dos impostos, a gente tem a obrigação de fazer um industrializado porque eles dominam a técnica. Não faz sentido fazer argamassa em obra, minha gente, não é? As concreteiras entregam hoje. Não faz sentido eu estar fabricando. Então, um lema que o Departamento de Engenharia, por onde eu tenho passado, é produzir mais construindo menos. Eu acho que, se a gente pensar que a gente pode fazer isso, não é? Terceirizar serviço, usar mecanismos de elevação, como bombeamentos de argamassa, de contrapiso, etc., e usar o próprio fornecedor para a gente quebrar as várias etapas de obra, rapidamente vai chegar, se não no ideal, na velocidade que o seu outro está fazendo aí, de 10 meses uma obra, né? A gente chega, pelo menos, ao que ele disse, racionaliza o devagar, mas com muito mais eficiência. É isso, só. Perfeito, obrigado, Henrique. Eu queria só complementar, porque para inovar, né, existe um ciclo de você criar, prototipar, testar, errar bastante e aperfeiçoar. Vocês três são exceções vamos dizer, do senso comum do setor. Infelizmente, a grande maioria do setor não quer testar. Todo mundo quer saber quem está usando primeiro, para saber se deu certo, para depois fazer alguma coisa. Ninguém quer ser o primeiro. Então, isso eu acho que é diametralmente oposto ao ciclo que a inovação precisa para poder começar a ser implementado, né? O solo da construção civil não é fértil para a inovação, e eu diria que por essa razão. E, enfim, a molecular, quando começou, né, a dificuldade que a gente tinha de convencer a fazer, mesmo a gente prometendo todos os benefícios, né, melhoria de eficiência e tudo mais, a gente teve muita dificuldade no início, até finalmente ter um prédio pronto para poder dizer, bom, tem gente morando, então é porque funciona, e aí as coisas começam a evoluir com mais velocidade. Mas, Ozzy, entrando um pouquinho aqui na pandemia, né, a gente estamos passando, né, por uma transformação à força, né, gigantesca, principalmente pela tecnologia, né? A transformação digital já vinha acontecendo e a pandemia turbinou isso. Você está aí à frente da área de engenharia, né, de uma empresa gigante, que é a Cirelas, que é a maior empresa do setor no médio e alto padrão, e imagino o que essa transformação trouxe aí para vocês. Eu queria perguntar qual foi essas ferramentas que vocês passaram a utilizar na empresa. Hoje em dia, os funcionários todos têm acesso ao WhatsApp, videoconferência virou uma realidade, né? E como é que isso impactou, esse fluxo de informações dentro da empresa impactou na produtividade na obra, essa integração de obra com escritórios? O que é que foi transformado nesse período, nesses 3 ou 4 meses que está vivendo? Bom, quando chegou a pandemia, foi uma pandemia dentro da empresa, né? Porque o escritório, de repente, do dia para a noite, foi todo mundo para home office, pessoas com comorbidades tiveram que ser afastadas,
qualquer sintoma tal também afastado. Então, o começo foi assim, né, até para a empresa se estruturar, para a pessoa trabalhar em home office, em termos de equipamento, em termos de todo um recurso. Tem gente que não tem internet em casa, né, que é inacreditável, mas é o mundo real. Então, eu me preocupei muito quando veio, eu falei assim, cara, será o caos. Mas, eu diria para vocês o seguinte, foi muito melhor do que eu imaginava. Quando começou isso, eu falei assim, puxa vida, como vai ser a interação da obra com suprimentos, com projetos, com área de planejamento, como vão ser as reuniões, os controles. Nós temos 2 endereços em São Paulo, de escritório, e como a empresa voltou a crescer muito, porque o ano passado foi um ano muito bom, suprimentos estava para ir para outro endereço, e eu reclamando, porque eu não queria separar suprimentos da equipe de orçamento e planejamento, porque existe muita troca na parte de orçamentação, etc. Eu falei assim, cara, vai ser um caos. Mas nós fomos obrigados a acelerar o uso de um monte de ferramentas, né? Tipo para reunião e tal. Na Cirela a gente usa o Teams. E a surpresa foi muito boa. As obras continuaram, não pararam, não tive problema de desabastecimento, não tive problema de projetos, não tive problema de acompanhamento físico, da parte de controle, de planejamento e acompanhamento de obra. Tivemos na primeira semana, porque a primeira semana os caras estavam indo para casa, não tinha como atender, não tinha estrutura. A partir da segunda semana foi meio que voo cruzeiro, e tem alguma coisa a pandemia tem que ter de boa, né? Pelo menos. Algumas coisas são caminho sem volta. Tipo, várias reuniões. Tipo, hoje não, desculpa. Amanhã tem reunião de cockpit. Reunião de cockpit. Nós temos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, 42 canteiros ativos, sendo 38 na cidade de São Paulo e 5 entre Campinas, Jundiaí, Santos, etc. É grande, né? Bastante coisa. Amanhã, o diretor analisa cada indicador de cada obra, né? São dezenas de indicadores. Né? Prazo e custo, óbvio que são indicadores fundamentais, mas ele olha muito, muito mais que isso. Né? Com visão de lá na frente, documentação de habite, tudo. Essa reunião era presencial. Pelo Teams, ela dá de 10-0. O cara não perde tempo se deslocando. Aqui, você perde uma obra para o escritório, 2 horas. Né? Aí a reunião acaba a participação dele às 2, se ele for voltar para o escritório, ele vai chegar às 5, que é a hora dele ir embora. Quer dizer, cai produtividade, né? Cai a produção do cara, ele se dedica menos. Então, eu diria que dentro do caos, não foi tão ruim. Então, foi muito melhor do que eu pensava. Então, a empresa aprendeu a trabalhar assim, e quando passar a pandemia, é o que eu falei, algumas coisas ficaram. Né? Nós aprendemos e aceleramos o nosso aprendizado em várias coisas. Várias coisas são sem volta. Maravilha, obrigado. Esse outro, muita gente, está um ponto polêmico, né? A volta, alguns estados estão voltando, os estados voltaram, mas eu estava vendo que Porto Alegre estava querendo fechar de novo a Constituição, e muita gente comentando que a Constituição Civil tinha um risco muito alto, era um risco de contaminação. E aí eu queria te pedir para você fazer um paralelo, grau de salubridade dos canteiros de obra, né, da indústria, nossa indústria que é uma indústria aberta, diferentemente de outras indústrias que são fechadas, e o grau de salubridade do nosso setor e o distanciamento que a gente consegue dar nas obras num ambiente comparando com outros tipos de indústria. Você conseguiria fazer esse paralelo desses diferenciais para a gente desmistificar aí essa polêmica? Eu acho que a nossa indústria, mesmo para as empresas que utilizam processos mais convencionais, né, é uma indústria salubre, não é insalubre. Né? Nós trabalhamos em áreas abertas, né? Realmente, a máscara dificulta um pouco, né? Quando você, se as pessoas utilizam empregados para poder movimentar carga, né? Então a máscara atrapalha, sim, esse é o ponto.
mas é aberto, não tem problema de ventilação. O nosso problema é no transporte público, que não é só um problema da construção civil, é das outras indústrias, mas todos os casos, eu tenho absoluta certeza que 99% dos casos de Covid nas nossas obras, né, como um todo, as pessoas não pegaram no canteiro de obra, provavelmente pegaram no transporte público, né? Então, assim, na sociedade, hoje eu noto que existe a imprensa, nós temos medo, vamos ficar todo mundo em casa. Hoje, isso não é mais uma solução, tá certo? A inércia não é mais a solução, tá certo? E é muito fácil a gente falar a contenção social para a classe média, entendeu? A classe alta. A classe pobre não tem contenção social, né? Então, o que nós tínhamos que ter feito desde o começo era contenção sanitária, uso de máscara e treinar o pessoal, né? Até hoje, tem pessoas sem máscara, porque não enfiaram na cabeça delas, né? Então, assim, se nós tivéssemos usado maciçamente máscara, né, e lavado as mãos, né, o tempo todo, eu tenho certeza que essa pandemia teria sido, e nós tivéssemos atuado no transporte público e não retirado metade dos ônibus, porque não tinha gente andando, né, nós teríamos reduzido muito, mas muito, a quantidade de infectados e as mortes que nós tivemos, né? Mas, assim, eu acho que o nosso setor ele não é o problema, né? E o grande problema dos nossos operários, né, é que eles usam o transporte público. Obrigado, senhor. Henrique, Para você ter uma ideia, a minha obra são 20 operários, em média. 20 operários. Quer dizer, são prédios de 10 andares, né? 8 tipos a 15 tipos. Eu tenho de 20, às vezes 25 operários na obra só, é pico. O meu pico dá 25, a média é 20, às vezes até 15 operários. Dá para botar um assim, afastado 10, 20 metros um do outro, tá certo? Quer dizer, não é possível. E lá eles não, na minha obra ninguém carrega peso, não tem pó, entendeu? É todo sistema seco. Quer dizer, poxa, eu prefiro ir para a minha obra, né, do que ficar em qualquer outro lugar, né? E olha que eu sou do grupo de risco, né? Boa. Perfeito, senhor. Obrigado. Henrique, eu queria pedir para você comentar com a gente quais foram as principais mudanças, né, que vocês implementaram lá no canteiro, nos canteiros de obra, em função da pandemia, para o distanciamento, e depois da pandemia passar, imaginando que saísse a vacina agora, o que é que deve permanecer dessas medidas? Bom, a parte de canteiro é o que mais ou menos todo mundo adotou. Antes, eu queria voltar um pouco para complementar e pegar um bigu na conversa de Zózia aí sobre a gestão à distância que a gente passou a fazer, né? Aqui, Recife é um polo de informática, certo, né? Perfeito. E tem várias Construtecs que têm auxiliado a gente. Começa com esse rapaz que está aí intermediando, a Molego lá começou como uma Construtec, né, que faz a parte de projeto para a gente, então fica bem fácil essa intermediação. Agora, a gente usa hoje um programa de compras, a gente tem um programa para análise e coordenação de projeto à distância, a gente faz reuniões sistemáticas com os projetistas e intervenções tudo online, né? A gente tem hoje um programa para manutenção das edificações sendo implantado. Então, essa gestão ficou muito automatizada, consequentemente, você diminui muito o contato, né, presencial. O envio de notas para o escritório, você hoje escaneia e manda, quer dizer, eu imagino os Zózia de São Paulo, o cara se deslocar para ir para o escritório da Encol ali na Faria Lima, quer dizer, é uma coisa complicada chegar lá, né? Cirela, Encol já foi. Oi, desculpa, Cirela, né? Então, tá no sangue, né, Zózia? No DNA. Mas Encol já passou. O que a gente tem notado é que, realmente, melhorando a produtividade, a gente faz um distanciamento forçado, porque o número de pessoas na obra diminui,
né? Agora, a gente está dentro do jogo, mede temperatura, os caras estão usando, além da máscara, ele usa um face shield, né? A gente só bota 2 pessoas por unidade habitacional trabalhando, para justamente a gente não ter eletricista, encanador se cruzando ali o tempo todo, não é? Tem regra para almoço, regra para café da manhã. Em suma, a gente está cumprindo o dever de casa. E tem uma coisa, essa pandemia assustou as pessoas. O senhor disse aí é verdade. Então, eles estão assim aderindo às normas que a gente criou lá dentro de asepsia, limpeza e distanciamento com muita vontade. Eu diria mais por medo do que qualquer outra coisa. Mas está funcionando. A Abrainc, a Associação Brasileira das Incorporadoras, ela está monitorando 70 mil pessoas em 760 canteiros, né? Sabe quantas pessoas a gente teve de óbito no Brasil inteiro? 8. É o que seu outro disse, o ambiente da gente arejado, né? E a gente fazendo o mínimo de asseio, que é o que a gente tem feito, garante a saúde das pessoas, né? Então, assim, não vai, eu acho que muita coisa veio para ficar, né? A gente antes dava uma máscara para o cara usar descarregando o ensacado, meu Deus do céu, ele botava aqui e ia embora. Hoje não, hoje ele está usando o tempo inteiro, né? Luva, aquilo tudo que era preconizado pela segurança do trabalho virou a favor do próprio operário, como sempre foi. Só que eles agora estão compreendendo que pode salvar a vida deles, né? É isso. Uhum. Perfeito, obrigado. Bom, mas deu uma cortada aqui a minha internet, e aí eu perdi aí uma parte da resposta, mas não sei se você já falou das implementações do canteiro. Já, beleza. Então foi você estava concluindo agora, perfeito. Então vamos lá, partindo aqui para o terceiro e último bloco, tá? Falar um pouco aí de tecnologias construtivas. Você comentou, Henrique, algumas startups, e aí eu ia perguntar para o Zózio, que a Cyrela tem esse DNA de inovação, apesar de ser uma empresa muito grande e tradicional, né? Ela tem esse DNA de inovação, tem investido aí em algumas startups e tudo, e aí eu queria pedir para o Zózio comentar sobre a atuação de Construtex, que ele tem utilizado aí atualmente nas obras, e quais são os benefícios e como elas estão transformando esses processos. Bom, é uma preocupação da empresa realmente estar sabendo tudo o que está acontecendo. Nós temos na empresa um diretor de inovação, né, uma coisa que não é normal ver. Tem um cara que só cuida disso. Vai estar na live de amanhã, viu, Zózio? Desculpa interromper, mas o Guilherme Savai vai estar na live de amanhã. No final daqui da nossa live eu vou fazer o convite. Desculpa interromper. É o próprio, né? Uma pessoa especial. Nós temos várias startups que operam com a gente, né? Nós temos startup que nos fornece kit hidráulico, kit elétrico, na parte de controle, de FVS, ficha de verificação de serviço, é tudo digital, é tudo... Então, tem startup que dá esse apoio, tem startup que nos ajuda em controle do andamento do pedido. O nosso setor de suprimentos é tudo interligado com o SAP, mas tem algumas startups, alguns sistemas que nos ajudam a fazer alguns controles. Despesas pessoais, também tem startup que faz esse controle de estoque, na área de projetos. Então, nós temos várias. E fora da engenharia, fora de obra, tem outras também, tem startups que foram desenvolvimentos internos, tem a Cashme, foi feita dentro da própria empresa, tem outras que nós investimos, a Fix, tem a Mood, KeepClear, tal. E você tem uma ideia como a empresa se preocupa com isso? Ela criou um Meet Hub, né? Alguns anos atrás, a Cyrela se juntou ali com o Grupo Zap, na época, né? A Brasil Broker. Eles falaram, puxa vida, vamos montar um ambiente e trazer esses empreendedores que precisam de ajuda para correr. O que é ajuda para correr? Eles precisam de mentoria, eles precisam estar... óbvio que a gente trouxe para um espaço, esse espaço até é um andar de um dos nossos escritórios, a gente trouxe do segmento que a gente atua, óbvio, né? E eles são independentes da gente, né? Mas nós ajudamos porque eles estão desenvolvendo coisa para a área imobiliária, de construção, para incorporadoras e construtoras,
E eles estão próximos, eles estão dentro, eles têm a oportunidade de saber exatamente o que as pessoas precisam para poder desenvolver. Né? Então, hoje tem novos patrocinadores, e a vantagem, apesar deles serem independentes, é que se a gente detecta ali aquele potencial unicórnio, né, aquela empresa que a gente já vai ter lá, nós somos os primeiros, nós estamos ali. Então, tem empresas que tem startup que a empresa já investiu, e tem startup que a empresa está aí namorando e tem negociações em andamento que podem vingar novos investimentos em startup. Então, a Cyrela tem uma preocupação muito grande de estar ligada nisso, e eu não sei em qual webinar que o Savaia vai participar, mas ele é o cara. É amanhã. É tecnologia e inovação a serviço do novo normal. Então, vai participar o Guilherme Savaia. Já vou aproveitar e deixar aqui o convite para amanhã. Ainda temos aqui algumas perguntas, mas é o Guilherme Savaia, que é o diretor de transformação digital da Cyrela. O Bruno Loreto, que é o CEO fundador do Terracotta Ventures, que fez o mapa de Construtex, enfim, é quem respira esse setor. Na verdade, ele organizou o setor de Construtex no Brasil e vem monitorando isso, e tem várias relações e conexões aí de Construtex fora do Brasil também. E o Everton Fischer, que foi anos e anos da IBM, e hoje ele está membro do conselho da Senior Systems, e eles vão trazer aí essa visão de tecnologia aplicada, de inteligência artificial, e o que é que pode ajudar o setor aí nesse momento, né? Tem várias pessoas aqui mandando mensagem. A Patrícia Dantas sugeriu aqui que a gente faça uma live com essas startups, algumas dessas startups que você comentou, que eu acho que é uma boa ideia para a gente poder dar visibilidade no setor, que é uma das funções do Pandebuild, é dar visibilidade no setor a essas tecnologias existentes, para, enfim, que a gente consiga enfrentar aí esse momento aí de mais dificuldade da pandemia. E Henrique Neto, da Tecomat, nosso amigo Neto, estava lembrando aqui do Facilitar, que é uma das startups que a gente usa aqui. E, enfim, você pode falar melhor do que eu, se puder falar da aplicação dela nos canteiros aí da Suassuna. A gente está muito junto, né, com o pessoal da Tecomat. Então, eles sempre estão um passo à frente pensando o setor. Eles conhecem o setor de engenharia e de incorporação. Então, a gente tem, assim, sido talvez a cobaia principal da Tecomat, né, no sentido de a gente dar sugestão, corrigir o rumo que está se tomando e tal, e eles respondem com uma velocidade incrível, né? E facilita muito. Essa gestão hoje, não só eles pensam isso, entendem do assunto, né, conseguem formatar o que a gente tem dificuldade, a gente, afinal de contas, é de uma outra geração, e a atividade da gente é a construção civil, mas eles conseguem, rapaz, fazer com que a coisa ande com boa frequência e acabe com muitos passivos nossos. Um exemplo é a gestão de manutenção de condomínio. Então, o programa vem e alerta ao síndico que ele, naquele período, tem que ser alertado, alerta a empresa, se a manutenção não é feita, os dois são comunicados, mas não é no sentido de a gente arrumar culpado, não. É para evitar que o problema aumente e que esse passivo fique transformado sempre para cima da empresa. Então, é um ganho imenso em cima do relacionamento cliente e empresa, né? Para não citar as outras coisas, não, facilitar o cota aqui também se você quiser, você acaba com o setor de compras. A gente cota tudo na internet, os engenheiros de obra, e eu autorizo depois que as cotações vêm direto para o computador. Quer dizer, você acaba com papel, solicitação de pedido, etc. e tal, que ia para o escritório, sobrecarregava a telefonia, sobrecarregava o comprador. Hoje em dia, a coisa flui com muita facilidade, entendeu, Saulo? Então, é um caminho sem volta. E, felizmente, a gente estava com essas ferramentas na mão quando teve essa quarentena, essa pandemia e o bloqueio das nossas obras. Aqui nós paramos, viu, Zózio? Quase 90 dias. As obras de Pernambuco ficaram paradas. Então, foi um horrível. Né? No sul, que o Saulo comentou, Porto Alegre, nós temos obras em Porto Alegre também. Nós temos hoje 8 canteiros ativos na cidade. Ficou parado um tempão, 37 dias paralisados, depois voltou trabalhando 6 horas por dia, que não é bom.
No domingo, agora, o prefeito editou um decreto liberando voltar ao horário normal a partir de segunda-feira. E na segunda-feira, ele editou outro decreto em que ele fechou as obras totalmente de novo. Eu não sei qual o indicador que mudou de domingo para segunda, mas de 6 horas foi para 9 horas, e de 9 horas voltou para zero em 24 horas. Então, alguns lugares pararam mesmo, eu sei. E, quer dizer, eu vi que Florianópolis está indo no mesmo caminho. Eles vão tentar paralisar tudo de novo. Então, vai ser um puxa-estica e uma adaptação e um aprendizado, né? Que a gente sabe que, na hora que volta a se juntar, a coisa pode piorar. Maravilha, vamos lá. Vamos entrar aqui na parte de tecnologia e produtividade e falar um pouco de aglomeração, que é exatamente esse assunto que vocês estão comentando. A produtividade, na maioria dos casos, ela já é um distanciador, né? Porque ela está relacionada com envolver menos pessoas num determinado processo. E aí, Zózio, eu queria te pedir para fazer aí um comentário, tá certo, geral, desses processos construtivos hoje lá na Cirela. Até se você pudesse, só para a gente ter uma ideia de quantidade de canteiros hoje que a Cirela tem nas marcas Vivaz, Living e Cirela no total, só para a gente ter uma dimensão da empresa aí como um todo, e que você vem coordenando aí a parte de engenharia há 22 anos, se eu não me engano, né? Eu tenho 23 anos de empresa já. Maravilha. E canteiros ativos, né? Não obras lançadas, etc. Canteiros ativos hoje operando, nós temos no Brasil 60. 42 em São Paulo, 10 no Rio e 8 em Porto Alegre. Eu diria que em São Paulo, essa divisão, a Living quem tem mais canteiros, depois é Cirela e depois é a Vivaz, que é uma marca nova nossa do Minha Casa Minha Vida. É uma marca como a Living, é 100% Cirela, mas é para o segmento Minha Casa Minha Vida. Mas quem vai crescer muito, né, realmente é a Vivaz, vai mais crescer, porque a Vivaz já tem terreno, já tem muito projeto, é quem mais deve crescer. Então, eu acho que ela será o carro-chefe de obra, ela com a Living, né? Então, o maior volume da empresa estará entre Living e Vivaz, segmento econômico e médio e alto padrão, porque a Living hoje tem um padrão que eu adoraria morar no prédiozinho da Living do padrão que a gente entrega. É muito, muito bom. E que mais é para falar sobre... pode começar falando aí sobre... Pode, tecnologia, produtividade, pode comentar aí à vontade. Então, eu valido tudo que o senhor... Então, a gente quer falar de produtividade, falar de produtividade é reduzir homem-hora no canteiro de obras, né? Eu preciso construir meu prédio gastando menos homem-hora no canteiro. Eu preciso levar essas horas trabalhadas para uma indústria. Por quê? Porque eu preciso diminuir o artesanato, eu preciso diminuir o desperdício, o improviso. É o caos um canteiro de obra, é o caos. Então, é fundamental que o setor avance para a industrialização e acabe com essas coisas, né? Desperdício, improviso, ou reduza drasticamente. É fundamental, até para uma futura sobrevivência do setor. E, na minha visão, o que precisa para chegar lá? Por que é tão lento essa velocidade? Primeiro que investir em projetos. Projetos é a chave inicial do processo. Hoje, as grandes empresas já estão investindo, já estão forçando seus projetistas a projetar em BIM. É o caso da Cirela. Então, nós estamos investindo forte em BIM e investindo em BIM de modo a ter toda a cadeia que o BIM pode dar, tanto na parte de desenvolvimento de projeto, achar as interferências, etc., sair mais compatibilizado possível, como na parte de orçamentação, quantitativos, etc. Depois, na parte de execução de obra, todo o potencial que a ferramenta pode dar. Então, nós estamos investindo nisso, né? Ainda estamos longe da potencialidade, os projetistas ainda têm dificuldade de projetar. As bibliotecas dos materiais ou dos sistemas construtivos ainda
estão começando. Hoje mesmo eu vi um webinar onde o grupo Saint-Gobain e a Amanco apresentaram, quer dizer, eles estão investindo forte nas bibliotecas. Sem isso não dá para projetar, tirar todo o potencial. Então, o projeto é um início, né, para a gente pensar em industrialização. Muito bem, se eu tiver um projeto bem resolvido, tudo certinho, em que eu posso dar para uma indústria, faz isso, que na hora que chegar lá a montagem, eu não vou ver um pilar caindo no meio da vaga da garagem, então eu estou resolvido, eu consigo industrializar. Tem outros itens que eu preciso investir. Primeiro, tem que ter disponibilidade no mercado de empresas para me fornecer o sistema, né? O sistema construtivo. O próprio Cioto, não sei se ele comentou, já vai comentar, ele está fazendo uma obra que é muito rápida, ele está atrasando um mês. Quem me dera fazer, é 1/3 do prazo normal de uma obra que ele está fazendo, mesmo atrasando um mês, né? É muito rápido, mas ele está sofrendo com o mercado. Então, precisa ter disponibilidade e qualidade dos sistemas industrializados para as construtoras. Mas só isso não é suficiente. Eles precisam ter custo competitivo com o sistema convencional. Porque se eu chegar para o meu incorporador e falar assim, eu trabalho para o incorporador, que a construtora e a incorporadora são a mesma empresa, mas eu presto conta, né? Se eu não tiver custo de construção compatível, eles vão consultar a empresa do mercado, né? Então, nós temos que ser competitivos, não tem jeito. Então, os sistemas industriais também precisam trabalhar no seu sistema de modo a trazer sistemas mais competitivos financeiramente. E também para a industrialização, a engenharia precisa poder trabalhar mais na definição do produto. O Cioto, eu garanto para vocês, na empresa dele, a engenharia tem total dedo na definição do produto. Eu, como construtor, meu incorporador, não existe um prédio igual ao outro. Cara, cheio de detalhes. Então, sem essa participação da construtora, também na participação do produto, a padronização, a repetitividade, tudo fica mais difícil, e fica mais difícil também, e o sistema vai ficando caro, né, para você implementar. Tem o problema de vendas, que o senhor falou, não preciso repetir, né? As pessoas precisam estar pagando uma parcela da coisa durante a fase de construção. Pra vocês terem uma ideia, eu não sou da área financeira, não entendo patavina disso, mas eu sei, porque eu ouço falar, porque durante a fase de construção, o cliente não paga juros, ele só paga a variação do INCC, né? Depois que ele financia, ele paga juros. Então, é importante para ele ter caixa, né? Ele precisa, além do sistema financeiro limitar o percentual de financiamento, o próprio comprador, né? Se a gente fizesse obra em 8 meses, na bandeira livre, 80% dos meus clientes não iam conseguir comprar. O que eles falam é o seguinte: a cada 1% de juros que o banco cobra, a 1% a mais significa que a renda familiar tem que aumentar em 8%. Né? Então, fica difícil para o cara comprar. Então, ele precisa reduzir o valor de financiamento para ter renda para comprar. Então, tem uma série de coisas que fazem com que a industrialização ainda seja em passos lentos. Mas o setor é carente desse redução de homem em hora trabalhada em canteiro. É fundamental, se nós queremos evoluir e queremos andar para frente, nós precisamos efetivamente trabalhar nisso. Começa com projeto, começa com um monte de coisa, mas, sem dúvida, eu acho que esses são os itens de atuação. Obrigado, Zózio. Agora, essa questão da produtividade, além da questão econômica, virou uma questão de sobrevivência, né? Em função da necessidade do distanciamento das pessoas. Então, a gente vai ter que diminuir de fato, né? Assim, tem uma hora que eu espero, né? Do mesmo jeito que havia uma série de doenças, quando as pessoas elas pegavam e elas morriam, porque não tinha cura, né? Um monte delas, a grande maioria, né? Mesmo o câncer, tem vários cânceres que hoje têm cura, né? Ainda tem aqueles que não pegam. Eu tenho um filho que com 17 anos teve câncer, né? Hoje ele tem 35, eu tenho 2 netos, filho dele, ele está ótimo.
alguns anos atrás ele teria morrido. Mas, alguns anos atrás, quer dizer, alguns anos atrás, quando ele teve a doença, que já faz bastante tempo. Então, para mim, vai chegar a vacina do Covid-19 e, quer dizer, as pessoas não vão pegar a doença e, para quem pegar, vai ter um remédio. Então, isso vai poder permitir vida normal. Obviamente que a gente espera que algumas condições de higiene, de lavar a mão, e algumas coisas que a gente teve em canteiro, por exemplo, nós fizemos uma série de ações em canteiro, séries, né? Inclusive testes. A gente tem testado, toda semana a gente testa uma obra. E em junho aumentou muito os casos, nós testávamos 2 obras por semana. É um investimento pesado, né? Mas nós estamos fazendo esses investimentos. E não falta obra para a gente fazer os testes. Então, mas eu acho que algumas coisas vão ficar, né? Mas não é tudo. Quando tiver vacina e medicação, boa parte volta à vida normal, né? Vão voltar as escolas, vão voltar os restaurantes, shopping center, vai voltar a hora que tiver como evitar a doença ou que para quem pegar, combater. Perfeito. Seu outro, eu estava aguardando aqui, tinha uma pergunta que foi feita no início e eu estava aguardando chegar nesse ponto aqui para passar para você. Eu queria que você, nessa linha da produtividade versus distanciamento, você comentasse as estruturas metálicas. E tem um comentário aqui do Charles Wasserman falando do Empire State, que em 1930, uma estrutura daquele tamanho foi construída em 2 anos. Né? E aí, isso aí você tem uma expertise fantástica nessa área. Não foi 2 anos, foram 16 meses. Exato. Eu ia entrar nessa, foram 16 meses, desde entrar no canteiro até entregar as chaves. Agora, o World Trade Center, que eles acabaram de fazer, né, a torre, sim, esses foram mais de 10 anos. Sim. Bom, aí, seu, se você pudesse passar para a gente, explicar para a gente a estrutura metálica e se você acha que isso, além de uma questão de produtividade por questões econômicas, financeiras, se isso pode ser uma alternativa para a gente ter menos aglomeração e com isso ter um distanciamento nas obras. Não, acho que a estrutura metálica, e não só a estrutura metálica, eu tenho fachadas pré-fabricadas, uso drywall, né? Steel deck, um monte de tecnologias muito rápidas. Né? O que é o modelo de negócio da minha empresa? Eu não faço competição, por exemplo, com a Cyrela. Né? Os prédios da Cyrela são prédios grandes, né? São grandes incorporações. As minhas são pequenas e médias. Né? Nós construímos os melhores bairros da cidade, né? Já estamos no 3º prédio, provavelmente nós vamos começar mais 2. Né? Nós íamos começar antes do Covid, agora estamos acertando. Né? O que a gente faz? São terrenos de 800 metros quadrados, 600 a 900 metros quadrados, nos melhores bairros, tá certo? E a gente pega aquele terreno que dá 80 apartamentos pequenos, 60, às vezes 40 apartamentos médios, né? E a gente constrói muito rápido. Nosso objetivo é construir sempre em 6 meses. Prédios mais altos, 15 pavimentos, aí vai para 10 meses, né? E é muito rápido. Para a gente fazer rápido, né, você precisa de precisão. Não existe produtividade e velocidade se você não tiver precisão. E aí eu fui me inspirar no carro, né, na indústria automobilística. O que é que a indústria automobilística faz? 2 coisas muito importantes. Ela tem a plataforma, que é o chassi do carro, né, a carroceria do carro. A Hyundai só tem isso. O resto são sistemistas que montam todos os sistemas nessa plataforma. Então, o chassi ou plataforma ele tem uma função estrutural e tem uma função de correlacionar todos os subsistemas. Ele dá velocidade porque ele é muito preciso. Então, assim, se você entra com o motor, imagina, opa, o motor não coube, dá uma limadinha no furo aí. Opa, não coube, volta, dá mais uma limadinha. Não existe. Você coloca o motor e instala em 2 minutos. A porta é em 30 segundos, né? Então, assim, o ciclo de um carro varia entre ele entrar numa linha e sair. Esse carro é menos de 6 horas, né? Então, eu fui me inspirar aí. Então, a estrutura metálica é uma estrutura naturalmente precisa. Eu tenho tolerância de mais ou menos 5 milímetros. Eu costumo dizer que se não sobrou peça,
E se você não permite solda em obra, como eu não permito, você provavelmente montou a estrutura certa. Entendeu? Ele é naturalmente. Você precisa ser muito negligente para dar um problema na estrutura metálica. Tá? Estrutura de concreto, não. Ela é naturalmente imprecisa. Para você tornar ela mais precisa, né, você tem um esforço muito grande, um esforço gerencial, um esforço humano, entendeu? Porque aquilo é tudo mole, até endurecer é tudo mole, né? Então, você tem que locar, você tem que trazer eixo para cima. Né? A estrutura metálica, você sobe ela. Os meus prédios agora, eu estou fazendo estrutura metálica em 30 dias. Né? Eu faço 15 pavimentos em 30 dias. Né? Então, é muito rápido, muito rápido. Né? E muito preciso. Por isso que eu adotei a estrutura metálica. Ela é bem mais cara. Hoje, a estrutura metálica ela custa o dobro de uma estrutura convencional. Tá certo? O meu processo construtivo é mais caro que o dos OSE, aí, na faixa dos 15%, 20%. Mas o que acontece? E com isso, a minha margem é menor, né? Mas o meu giro é muito rápido. De tal maneira que eu faço a entrada, a lucratividade, eu procuro que a lucratividade para os meus investidores seja mais alta. Por quê? Não porque a margem é grande, mas porque entra muito mais margem na unidade de tempo, né? O ciclo é muito rápido do que outras empresas. Perfeito. Eu não sei se, lógico que você conhece, a Broad Sustainable chinesa, você falou aí em construir uma estrutura em 30 dias. Há uns 2 anos atrás, o Sinduscon do Ceará me convidou para fazer uma palestra lá, da Molecular, e aí a estrela do evento era o CEO fundador lá da Broad Sustainable. E aí ele fazia lá um prédio em 48 horas, um prédio de 15 pavimentos em 48 horas, e um prédio de 220 pavimentos em 90 dias. Agora era um misto, tinha estrutura metálica, mas era um misto entre metálico e pré-moldado de concreto. E aí ele encaixava isso tudo, ele tem 200 e tantas patentes e conseguiu fazer isso rapidamente. Né? Você enxerga uma tecnologia dessa vindo para cá? De uma certa maneira, nós já temos, assim, o que eu faço, por exemplo, as fachadas são de concreto e GFRC, né? A estrutura, você nunca tem uma estrutura metálica pura, né? Você sempre, sim, as lajes são sempre em concreto. Você pode usar steel deck, você pode usar pré-fabricado, né? Os pilares são tubulares, com concreto dentro, com armadura dentro, quer dizer, é sempre uma situação mista, né? Uhum. A grande realidade é que o brasileiro não tem um DNA ruim, né? O DNA da construção civil nosso, né? A nossa capacidade das pessoas é muito alta. Né? O grande problema é que nós temos que remover aqueles 2 obstáculos, que é a questão tributária e a questão de ter que alongar prazo para a venda. Né? E o alongar prazo para a venda, a gente que está no setor está acostumado a isso, não vai mudar nunca, é sempre assim. Não, nós precisamos sentar com o setor financeiro e encontrar produtos de preparação, produtos de poupança dirigida para a construção, entendeu? Ou seja, está faltando liderança, né? Está faltando liderança para conversar setor. O nosso setor, infelizmente, ele está acostumado a respostas fáceis. Eu não estou, ao falar resposta fácil, eu não estou querendo denegrir o setor. É assim, se está na mão da empresa, uma andorinha não faz verão. O que a empresa vai fazer? Ela vai dar prazo. Né? Agora, se houver uma liderança de setor, o setor pode conversar com o setor financeiro e encontrar produtos que liberem esse grilhão da estrutura metálica. Dá para sentar com o governo e parar com essa tributação perversa. Hoje, um sistema construtivo industrializado custa 20% mais caro que o convencional. Entendeu? Então, não dá, eu concordo com o Zozzi, a industrialização tem que demonstrar que veio para baixar custo. A industrialização baixa custo em tudo quanto é lugar, em carro, em avião, tá certo? Em navio, na agricultura, só na construção civil que não. Nós temos algum problema genético? Não, é porque nós temos grilhões importantes que estão nos segurando. Enquanto a gente não remover esses grilhões, nós não vamos evoluir. Nós vamos falar de tecnologia, vamos falar de BIM, vamos falar do diabo, entendeu? Mas nós não vamos. Enquanto a gente não tirar essas amarras, né, e aí soltar o setor para ser inventivo, para ser produtivo,
Olha, gente, eu garanto, isso aconteceu com a agricultura há 40 anos atrás, Ozzy, nós estávamos juntos lá, nós fazíamos palestra lá na Encol, ele citava o que era o que a gente chamava de cocô do cavalo do bandido. Era construção civil e agricultura, que era na base da enxada. Olha a agricultura, nós saímos do pior setor, né? Eu não sei quem era pior, se éramos nós ou a agricultura, acho que até era a agricultura, e hoje nós somos talvez a maior potência, ou a segunda maior potência agrícola do mundo. Por quê? Retirou grilhões. Nós temos assim, a agricultura, era para absorver a mão de obra do campo. Aí, de repente, a agricultura, eu não vou absorver a mão de obra do campo, eu vou industrializar, entendeu? Deu um salto. Aí nós passivamente, vamos nós absorver a mão de obra do campo. Gente, se a nossa responsabilidade de absorver mão de obra na economia é zero, é igual a de setor de computação. Se o setor de computação tivesse a obrigação de absorver a mão de obra, nós estávamos calculando hoje com o Soroban. Sabe que Soroban é aquele de japonês, de conta, em vez de computador. Essa é a realidade. Nosso setor não tem que ficar fadado ao insucesso, fadado ao atraso, por causa desses 2 grilhões. É tão fácil resolver isso. Não, entendeu? Quem vai resolver isso não é marciano, são brasileiros. É só pensar em resolver. É isso mesmo, seu. Você acabou de me dar uma ideia aqui, nós temos no Brasil toda a tecnologia que tem no mundo, quase toda, entendeu? E aquilo que nós não temos, nós podemos rapidamente desenvolver. Você vê o seguinte, olha as empresas que deram um show aí, as empresas do Sul, né? A Tec Verde, a Brasil ao Cubo, entendeu? Que deram um show. É claro que não fizeram... Fizeram hospitais em pouquíssimo, 30 dias, entendeu? Tá bom, o chinês fez lá um hospital em 10 dias ou 12 dias, mas nós, assim, nós com menos recursos, mas nós temos tecnologia e fizemos com toda a desorganização do setor público. Né? Então, o problema não é do setor. Nós temos que tirar esses 2 grilhões. Tirou esses 2 grilhões, todo o resto resolve. Nós vamos ter, seu, aqui, uma live com o Luiz França, o presidente da Abrainc. E aí, com isso aqui, me deu uma ideia, porque isso é um ótimo tema para a gente tratar com ele, de repente convidar o Zé Carlos, presidente da CEBIC também, Zé Carlos Martins, e a gente tentar endereçar aí essa encomenda desse assunto, de tirar esses grilhões. Não tem dúvida. Henrique, a gente falou aqui, Henrique, já saiu aqui um comentário geral aí dos Ozzy, passando por algumas áreas. O seu outro mergulhou mais na parte de estrutura metálica, né? E também falou desses 2 entraves aí principais, né, do setor. Eu queria que você falasse um pouco, lembrando que a gente está aqui no tema de produtividade versus aglomeração, da parte de alvenaria. A gente tem evoluído muito, né? A maneira que a gente constrói hoje nos módulos fez com que a gente diversificasse muito. A gente saiu da alvenaria de tijolo cerâmico, evoluiu para bloco, de bloco a gente foi para bloco de gesso, de bloco de gesso a gente foi para bloco de encaixe, o molecular, né, que é um servente monta uma parede, assim, um molegobloco, numa produtividade estúpida, né, assim, e a gente foi evoluindo. E hoje a gente está caminhando muito para a construção seca. Então, a gente sempre foi atrás da produtividade, né? E a gente tem, finalmente, eu estou entregando unidades em drywall sem ser questionado, né? A norma de desempenho veio também para dar uma segurança para a gente construir dentro do que é o aceitável. A salubridade que a gente tem tanto corrida atrás, hoje tem iluminação mínima, ventilação mínima, né? A gente tem cobrimento contra fogo. Quando ela saiu, a gente fez um orçamento inicial que aumentava em 5,6% o custo das minhas obras, né? A coisa foi evoluindo, os materiais foram barateando. Eu não tenho dúvida nenhuma hoje que uma parede em drywall é mais barato que uma parede de alvenaria revestida em reboco dos 2 lados. Além do que,
a gente reduz o número de atividade na obra, não é verdade? Então, fica a gente construindo uma coisa certa, exata, e o seu outro disse uma coisa aí, esse material está no Brasil, minha gente. A primeira vez que eu fui fazer uma obra em PEX, eu comprei da PEXGOL, de Israel. Hoje, qualquer empresa nacional fabrica, né? Nós conseguimos montar um prédio agora, o Selma, a gente entregou todo o sistema de hidráulica e elétrica de um único fornecedor, do interruptor ao chicote elétrico, né? Do chassi da instalação ao PEX, tudo veio montado, eu simplesmente apliquei aquilo ali, né? Então, está disponível, se a gente for atrás, o DNA é bom, seu, realmente você disse uma coisa com muita pertinência aí. Se a gente for provocado e a gente entender, às vezes até mais caro, Zosa, mas eu acho que o produto final ele é mais seguro e deixa menos passivo para a gente. Eu não tenho dúvida que um tubo de PVC é mais barato do que um tubo de PEX, mas eu não volto, né? Quando tocava um telefone, um cliente que está ligando para você dizendo que há um vazamento numa conexão de PVC, aquele cliente está insatisfeito. E se você apropriar, eu sou capaz de dizer que não existe nenhum telefonema desse que custe menos de R$ 500. Você manda um engenheiro para olhar, depois vai a equipe, depois você volta, assina um papel. Quer dizer, na hora que você tem a industrialização dominante no nosso setor, Saulo, a gente fica com a garantia da qualidade e a gente divide o risco, rapaz, com quem fabrica, não é? Então, eu não comprei um cano no armazém, eu comprei um material que uma indústria mandou para mim. Comprou um sistema, comprou um sistema. Comprei o sistema, exato. Então, e se você olhar, a norma de desempenho, hoje, ela contempla sistema. Muita gente aqui, né, aqui em Recife, principalmente, diz, não, Henrique, não tem problema não, eu tenho a garantia do material. Eu digo, meu amigo, isso já foi há muito tempo, não é verdade? A gente precisa hoje garantir que o sistema de instalação, a minha estrutura resiste a fogo, né? Ela não sustenta só o prédio, não. Se outro faz um tratamento anti-chama estúpido na estrutura dele, né? Aumenta sobremaneira. Agora, ele tem que fazer para que a estrutura não entre em colapso, né? Então, eu estou falando desse assunto porque tudo é evolutivo, do tijolo cerâmico para o bloco de encaixe, para o drywall, para a fachada em fibra, concreto com fibra que esse outro bota. A ferragem desse material é galvanizado, pô. Quer dizer, é um negócio assim de altíssima qualidade que ele está empregando. Agora, e o retorno do caixa, que é bem mais rápido? É mais caro na partida? Com certeza, né? Mas é o que ele disse, minha margem cai, mas o retorno é mais rápido. E a outra coisa assim, que eu assim, registrava, você ter 2% de uma obra para manutenção, do valor da construção, 2% de uma obra seriam todas as portas. Aí você reserva lá uma verba para ficar atendendo o telefone, consertando o mal feito, porque a gente inventou de construir e não produzir, né? Então, assim, eu fico assim muito entusiasmado com uma conversa dessa, porque a gente vê que a gente está indo no caminho certo. Pode ser lento, é lento, mas de repente, você imagine eu tratando com um único fornecedor todo o material elétrico e hidráulico de uma obra. Você outro acho que tem esse número. A gente lida com 800 fornecedores, né? Henrique, eu acho que vale a pena ter, só para você mostrar 3 exemplos, né? Uma obra tem entre 300 e 800 fornecedores, uma obra convencional. A minha obra, que eu acho que ainda estou muito ruim, 35 fornecedores, eu quero 18. Aí você consegue fazer a sua cadeia de fornecedor ser uma cadeia de valor. Você consegue conversar, você consegue discutir detalhe. Com 300 caras, você não consegue, né? Outra coisa importante, um prédio convencional ele pesa entre 1.200 e 1.300 quilos por metro quadrado. Você pegar todo o peso de um prédio e dividir pela área construída, vai dar 1.200 a 1.300. O meu prédio pesa 610 quilos por metro quadrado. É a metade de coisa que eu levo lá para cima, tá certo?
Produtividade. A produtividade, dependendo, né, do escopo, né, do acabamento, claro, mas fica em torno de 40 a 50 homens-hora por metro quadrado. Tá certo? Eu vou fechar a minha primeira obra com menos de 11. E eu já estou achando que eu fui muito improdutivo. É possível fechar com 7, 8. Né? Eu estou agora, vai ser o mês que vem que termina a obra, eu já estou fazendo conta o tempo todo. Assim, na pior das hipóteses, eu vou chegar a 11. Né? Eu estava imaginando que podia ser entre 10 e 11. Né? Olha os números. Então, assim, eu acho que a nossa vida pode melhorar muito. Nós vamos realmente ser engenheiros. No processo convencional, nós somos semi-engenheiros. Né? Nós coordenamos o caos, coordenamos a loucura. Quando um amigo meu, que foi diretor da Hyundai, quando eu contei para ele que nós tínhamos nas nossas obras, quando eu estava na Tishman, 800 fornecedores, que é um prédio enorme, ele morreu de rir. Ele falou, vocês não administram nada, vocês fingem que estão administrando. 800 fornecedores é o caos. Vocês mal medem e pagam. Vocês não têm condição de conversar, vocês entregam a produção, entendeu? A gestão de vocês é pífia. Né? É totalmente diferente da gestão na indústria automobilística. E eu estou vendo que ele tinha razão. Né? Então, assim, eu estou entusiasmado, eu sempre fui entusiasmado pela industrialização da construção, e eu acredito que se esses 2 grilhões forem retirados, são 2 grilhões, gente. O salto que nós vamos dar no setor vai ser muito parecido com o salto que o setor agrícola deu. Maravilha. Obrigado, seu Otto. Zose, você quer comentar alguma coisa de parede de concreto? Vocês têm uma série de tecnologia dessa, principalmente na Vivaz, né? A Molecular tem feito alguns projetos lá para a Cyrela e mais para a Vivaz, obedecendo aí essa proporção que você comentou, né? Que está crescendo bastante a empresa. E vocês têm uma tecnologia muito, muito madura aí nesse sentido. Só para dar um contraponto na alvenaria, no drywall, no que o Henrique colocou. Hoje, na empresa, você acha de tudo. Não acha a estrutura metálica, não. Mas a estrutura convencional de concreto armado e protendido, você acha. Alvenaria estrutural tem. Parede de concreto, por Minha Casa Minha Vida, que usa aquelas formas de alumínio e tal, tem. Nós também temos um empreendimento em parede de concreto, mas só casca em parede de concreto, com aquela forma da Peri, que também a fachada não tem revestimento de argamassa. Dá até para fazer concreto aparente, se quiser, se souber usar o sistema corretamente. Não é o caso de ser aparente, mas é um sisteminha muito legal. Então, tem parede de concreto com forma de alumínio, Minha Casa Minha Vida, parede de concreto com essa forma da Peri, e também nós nos associamos a uma empresa de um outro estado. E então, hoje, dentro da empresa também, nós fazemos Minha Casa Minha Vida totalmente pré-moldado. Pilar, viga, laje, parede. Tudo é pré-moldado, sai tudo prontinho da indústria. Então, também muito rápido. E, obviamente, que para cada sistema tem um tipo de revestimento que você usa, né? Então, parede de concreto com forma de alumínio, dá para você só dar uma maciada e fazer uma pintura. Tanto internamente quanto externamente. Então, se você está fazendo sistema convencional, ou você vai aplicar gesso na parede, ou revestimento argamassado. Então, para cada tecnologia, você tem uma. Mas nós, dentro da empresa, a gente tem muitas opções e que a gente vai analisando para o produto e para a oportunidade qual vai utilizar. Maravilha, obrigado, Zose. O senhor, você comentou aqui de outros países, de referências de outros países. Qual país, se fosse eleger, não precisa ser só um ou dois, ou três, que você considera ideal do ponto de vista de tecnologia aplicada e produtividade, e por quê? Estados Unidos, né? Porque ele tem uma... Por exemplo, a Europa também é espetacular, mas a característica do edifício europeu é mais baixo, né? Nos Estados Unidos é mais alto, principalmente nas grandes cidades. Então, as nossas cidades grandes, né, principalmente São Paulo, é muito adensada e bem vertical. Então, nós podemos absorver tecnologia, que, aliás, a maior parte das tecnologias que eles têm lá, nós temos aqui. É que a gente não usa, né? Mas tem aqui no Brasil. Né? Então, eu considero os Estados Unidos e Canadá.
Perfeito. O Canadá, por uma coisa interessante, né? O Canadá constrói 6 meses por ano. Na verdade, ele tem que fazer fundação, estrutura e fachada e botar calefação em 6 meses, porque depois, se ele não fizer isso, ele não consegue construir os outros 6 meses. Então, ele tem que estar com o envelope garantido para poder estar com calefação dentro para poder trabalhar. Já os Estados Unidos, só na parte do norte, né? Você precisa disso. Mas, assim, eu gosto muito dos sistemas americanos e canadenses. Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta. Em Manhattan, por exemplo, que já teve muita estrutura metálica, era quase que só estrutura metálica, os últimos grandes arranha-céus estão voltando para o concreto. Não são todos, mas tem uma quantidade bastante expressiva. Como é que a gente justifica você ter uma estrutura dessa com 100 andares de concreto de novo, ao invés da estrutura metálica? Não, na verdade, assim, o que eu tenho visto lá nos Estados Unidos, eu fiquei 2 anos lá em Boston agora, né? O que eu tenho visto lá é a mistura das duas coisas, né? O que eles têm, né? Eles têm um núcleo, né? Um núcleo de concreto, né? Com forma trepante ou deslizante. Eles fazem o núcleo numa velocidade de 2 a 3 pavimentos por dia, né? Normalmente 2 pavimentos por dia, né? Ele desliza o núcleo. A periferia é feita em metálica, com pilar tubular de concreto, pilar tubular de aço com concreto e aço dentro, tá certo? Vigas metálicas, tá certo? Lajes pré-fabricadas ou steel deck. Esse é o sistema normal que eu vi lá. Fachadas pré-fabricadas de concreto e de light steel frame, né? Que é uma coisa que nós estamos muito atrasados no Brasil. O light steel frame no Brasil entrou para fazer casa, eu acho que devia ter entrado para fazer fachada, porque o volume é muito maior, né? Eu tenho lutado aí para inclusive, juntar as empresas, né, de light steel frame, que tem light steel frame de diversos tipos, né? Na verdade, é drywall, não é light steel frame, porque o light steel frame é carga vertical, axial, né? Drywall é carga horizontal. Fachada não tem carga axial, é horizontal. Assim, nós podíamos estar muito mais adiantados, mas assim, é difícil unir as empresas de drywall, tá certo? As empresas de fachadas metálicas, né? Sanduíche metálico, que são lindas fachadas, estão sendo muito usadas no mundo. Nós temos tudo aqui, né? O que nós precisamos é ter organização, e para isso precisa ter liderança. Perfeito. Obrigado, senhor. Henrique, vamos lá, vamos falar um pouquinho de materiais e salubridade, né? A gente tem tratado aí no Pande Building de várias aplicações, não só do que é que vai mexer dentro das unidades e tal, mas na aplicação dos materiais. Então, por exemplo, na Live 2, que foi a live com o pessoal de Engenharia e Arquitetura Hospitalar, tem alguns aqui participando, viu? Aí o Charles Vassa, mas ele tem sempre aí acompanhado. A gente falou muito de uso de materiais, evitar rejunte, de balcões inteiros. Hoje tem balcão de porcelanato, de córea, coisa desse tipo, piso vinílico, alguns materiais que podem ser mais salubres ou pelo menos reduzir aí o risco de contaminação. Você poderia fazer aí um paralelo desse tipo de material, se você tem algum que você está enxergando que a gente deve especificar nesse Pande Building, visando essa redução de contaminação? Hoje a gente tem lençóis cimentícios, né? Onde é que é um problema, por exemplo, na área hospitalar, os rejuntes. Então, se a gente está pensando em diminuir contaminação, proliferação de fungos e coisas assim, a gente tem hoje porcelanatos líquidos. Tá entrando agora na moda isso aqui em Recife, né? Logicamente, é uma coisa nova que a gente precisa estudar a retração e tal, mas a aplicação é rapidíssima. Eu posso rapidamente aplicar isso em cima de uma laje ou sobre um outro piso, né? E sem gerar quebra, sem gerar poeira, sem gerar ruído, né? Tudo isso, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser muito cobrada do nosso setor. Eu vi uma palestra de Ceoto semana passada, onde ele montou uma estrutura em 40 dias, os caras saíram de férias, quando voltaram, tem um prédio no lugar, né? Quer dizer, há um incômodo que ele evitou à medida que ele fez uma montagem industrial dessa, né? As fachadas aeradas, os ACMs da vida, né?
Se você hoje pega uma especificação de manutenção de um prédio aqui em Recife, Zózio, tudo é cerâmica, rejuntada. E as garantias passam pelo seguinte: 3 anos de garantia desde que você faça uma revisão da fachada e dos rejuntos anualmente. Olha o ônus que fica esse condomínio aí, né? Então, assim... É uma obra contínua, né? É uma obra É contínua. uma obra contínua, exato. Então, Saulo, se a gente parte para esse tipo de coisa, que facilita a montagem, né? Que facilita a manutenção, principalmente, a gente vai ter as obras salubres. E volto a repetir, as normas que estão aí vigentes, elas ajudaram muito para a gente diminuir qualquer risco, né? Com essas áreas mínimas de ventilação, de insolação, né? E isso eu acho que vai ajudar muito o setor, tá? Maravilha. Obrigado, Henrique. Zose, vamos falar aí também, vindo dessa herança aí da Live 2, a gente falou muito de renovação de ar, né? Nos hospitais, os ambientes de maior contaminação, eles têm que ser trabalhados com pressão positiva e pressão negativa para poder evitar a contaminação, porque a climatização que nós temos hoje, os splits, basicamente, que estão na maioria aí dos edifícios, ele não tem uma renovação de ar. E agora isso virou assim, um ponto de evidência, de preocupação de como corrigir isso. E aí, na Cyrela, vocês têm, como você falou, vários tipos de obra, inclusive obras comerciais muito grandes. E como é que você enxerga que a gente poderia encontrar um caminho com base nesses sistemas de refrigeração mais sofisticados aí que você está habituado a tratar? Então, não é minha especialidade ar-condicionado, mas existem normas, existem requisitos, né? Porque esses prédios corporativos, shopping center, então, eles são lacrados, a janela não abre. Então, eles têm uma série de parâmetros que eles têm que atender para poder funcionar. E uma delas é a renovação de ar, né? Então, eu não sei se em termos de legislação, com uma pandemia, com uma coisa tão grave como nós estamos vivendo, se ela pode ficar mais rigorosa e mais exigente, né? Mas os prédios corporativos que nós fizemos, todos, a gente, no projeto, a solução de ar-condicionado que foi dada era que, na época, era a melhor possível. Então, são prédios AAA, todos certificados, certificação LEED, tudo aquilo que até o Henrique comentou. Então, ele atende toda a legislação, até com alguma folga. Então, agora, o que pode vir de exigência maior e o quanto essa exigência de norma hoje talvez deixasse atender, eu não sei dizer, mas com certeza esses prédios que nós temos construído que precisam desse desempenho, o projeto é top de linha. Beleza. Eu gostaria de complementar o que o Zózio colocou, Saulo. Eu acho que nós vamos ter impacto no residencial e no comercial, né? É claro, depende de quanto vai durar essa pandemia. Se durar bastante, se durar aí um ano e meio, isso vai afetar a cultura. Se daqui 2 meses já tiver a vacina, o pessoal esquece, né? Mas eu acho que dos 2 prédios, quem mais vai sofrer, né, pressão vai ser o comercial, né? E o comercial tem alguns pontos, é aglomeração. Primeiro, densidade o Brasil ele usa, em média, 7 metros quadrados por estação de trabalho, né? Tem determinado tipo de atividade que chega a 3, 4 metros quadrados por estação de trabalho. Os Estados Unidos é 12, né? Então, as normas sanitárias recomendam não baixar de 12 metros quadrados, né? Então, isso vai ter que ser resolvido, né? Nós vamos ter que regrar isso. Eu acho que isso vai, logo, se o Covid demorar mais do que um ano, isso vai ser uma norma sanitária, ou seja, que vai ser colocado no AVCB, que vai ser colocado, ou seja, não dá para empilhar gente. Segundo, elevador. Elevador, a norma brasileira dá mais ou menos 6 pessoas por metro quadrado. É o único lugar do mundo que tem tanta gente por metro quadrado de elevador. Você nem consegue colocar, tá certo? Nos Estados Unidos são 3 metros quadrados, 3 pessoas por metro quadrado. E o pessoal já acha muito. Nós não limitamos o tempo dentro do elevador.
Nos Estados Unidos, mesmo edifício muito alto, você tem que baldear o elevador. Você não pode ficar no elevador mais que 2 minutos, tá certo? O ar-condicionado, né? Agora, não basta só renovar, como a renovação do ar é parcial, normalmente a gente mistura 20%, de 15% a 20% a cada ciclo, né? Você mistura 15% a 20% de ar externo no ar interno, né? Porque você tem que renovar 1,5 vezes por hora todo o volume de ar, né? Então, o que acontece? Se o vírus circular, né, você reinjeta ar com vírus, né? Então, existe muita tecnologia hoje usada em hospital que nós podemos adaptar para edifício comercial. Não é tornar o edifício comercial um hospital, entendeu? Mas hoje você tem banho de luz, você tem caixas de luz ultravioleta, tá certo? Que você faz na roda entálpica, no centro de onde você recebe ar externo, você pode dar banho de luz, o VA, B ou C. Quer dizer, tem uma série de coisas, tá certo, que é possível fazer e já existe tecnologia e não é caro. Nós vamos precisar fazer um retrofit grande nos nossos prédios. E o ponto crítico é elevador, né? Eu acho que elevador nós vamos ter que botar farol em cima do elevador e embaixo farol de ultravioleta. O ultravioleta não pode pegar nas pessoas que dá câncer, né? De pele e ofende, pode dar cegueira. Mas em caixa de elevador, ninguém fica lá dentro da caixa de elevador. Então, você pode o tempo todo dar banho de luz, né? Eliminando o vírus, porque não adianta você ventilar para a caixa e depois o outro elevador vem e puxa o vírus de novo, né? Então, tem uma série de coisas que é possível fazer no edifício comercial, mais do que no residencial. Residencial praticamente não tem problema. Seu outro, foi interessante que você levantou do elevador, porque a live passada, a live 11, a gente trouxe exatamente o pessoal da Schindler, né? Teve o Rodrigo Pasquini aqui, que é o gerente de modernização da Schindler, ele falou exatamente isso, dessa tecnologia UV, não só na luz, como nas escadas rolantes, né? Para descontaminar o lugar que você pega na escada. E a gente tratou também, teve o Felipe Guerra, que é arquiteto lá, sócio do Jaime Lerner, do escritório Jaime Lerner, eles desenvolveram uma cápsula chamada Desencab. E aí tem uns portais que você pode por aspersão, aplicar ozônio ou um produto químico que já seja normatizado no exterior e que está em processo de normatização aqui no Brasil. Então, isso bate exatamente com o que eles colocaram. E tem se falado... E o ozônio tem que ser... Você pode higienizar o prédio, mas não pode ter gente dentro, porque o ozônio é tóxico, entendeu? Isso. Então, dá para combinar. Isso é coisa já conhecida, entendeu? Bons hospitais têm, isso não é caro. E não precisa ter o rigor do hospital, entendeu? Perfeito. Agora, vamos precisar. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter uma mudança de projeto. Não basta, eu vou botar a janela aberta. Não adianta, se não for ventilação cruzada, e é muito fácil você falar em janela aberta agora no inverno, né? Sim. Aqui no Sul Maravilha, aqui, você está a 18 graus. Eu quero pegar nos 40 graus do Rio de Janeiro para ver se alguém vai deixar a janela aberta. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tem que entrar na real, entendeu? Os nossos edifícios são assim, né? Mas nós podemos modernizá-los e os próximos edifícios. Uma coisa nos próximos vai ter que ter muito mais caixas de elevadores, entendeu? Mais aeradas, né? E hoje já tem, inclusive, tecnologia chamada Faro V, né? A Faro V descobriram, né, lá no MIT e estão usando já no metrô de Nova York, né? Estão fazendo uma série de testes. Ela não é cancerígena, ela não afeta o olho, e ela consegue, em 30 segundos, pode eliminar o vírus. Maravilha. Só para fechar esse complemento aqui, falando de elevador ainda, tá? Eu tinha feito uma provocação na live, porque em algum momento, no lançamento da Suassuna, a gente quis colocar um elevador que fosse quase como uma sala vertical. Colocar um sofá dentro, colocar, de repente, um elevador que só precisava de uma capacidade para 8 passageiros, a gente colocar um elevador para 30 passageiros. E a gente ter, de fato, um sofazinho, uma coisa que fosse uma sala de elevação vertical. E aí a resposta da Schindler, na época, foi que a gente não poderia fazer isso porque a norma não permitia que a gente comprasse um motor para, vamos dizer, 10 passageiros, que era o que a capacidade exigia, e tivesse uma cabine para 30. Tinha que ser uma coisa proporcional.
E aí eu provoquei isso porque isso daria um distanciamento entre as pessoas que estão utilizando, além do conforto danado. Você chega em Las Vegas, em Dubai, você entra naqueles elevadores enormes, né, com sofá, com tudo, e daria uma condição muito boa. Eu até brinquei, eu disse, olha, isso de repente pode trazer até outros tipos de uso. Imagina você ter um elevador que é um quarto compartilhado, que você pode compartilhar ali, para quem precisar, você ter ali uma cabine extra que vai ficar travada no andar por um dia, por outro dia, enfim. Mas isso é um caso de rever a norma. O Rodrigo até, Claro. até A nossa concordou com norma é isso. jurássica. A nossa norma Pois de é. elevadores é jurássica. Uhum. Perfeito. Vamos lá. Só faltam mais 2 perguntas aqui, Henrique. A gente estava falando de norma, e aí, como o senhor bem colocou, se a pandemia se estender, né, a gente vai ter uma revisão aí mais ampla da norma, né? E aí eu queria perguntar a sua opinião, se você acredita que essa eventual norma que venha a ser discutida no futuro, você acredita que pode vir a ter um impacto do que foi a norma de desempenho recente no mercado, na construção civil? Desempenho sanitário. Desempenho sanitário, exato. Tá mudo o seu microfone agora. Eu digo, ela está em revisão. A norma de desempenho já está na sua 2ª revisão, né? Então, com certeza, na minha opinião, se essa pandemia ficar indo e voltando e se estender por mais um tempo, vai ser objeto de tratativas nesse sentido, né? A norma existe para isso, para atender a necessidade das pessoas, né? Uhum. E a gente tem que acompanhar o que vier preconizado. Ela é livre, pode participar eu, você, qualquer pessoa, um leigo, um médico, e, de repente, a gente pode estar aí com uma nova norma, tendo que contemplar esse aspecto. Eu acredito que vai ser contemplado. Perfeito. Zós, quer complementar alguma coisa? Acha que é isso também? Eu acho que o mundo evolui né, muito do aprendizado é com o que você vive. Sofrendo, né? Sofrendo. E você vai evoluindo com esse sofrimento, com seus erros, ou eu tento evoluir muito com meus erros, para não errar de novo. Então, esses aprendizados, sem dúvida, vão gerar alterações, não há dúvida, que é em vários desempenhos, em várias coisas que permitam as pessoas ter mais segurança para enfrentar uma coisa dessa. Então, eu concordo que virão alterações. Perfeito. Obrigado. Bom, para a gente fazer aqui a última pergunta, essa seria a última pergunta, senhor, mas eu esqueci aqui de fazer uma pergunta para você, que você falou do MIT, e o MIT, assim, eu vou ser eternamente grato, porque foi num curso do MIT que eu fiz, um curso de verão no MIT, que veio o insight da molecular, né? Então, a inspiração veio dali. E você fez uma especialização aí de 2 anos, né, no MIT, eu acho que talvez até mais. E aí eu queria te perguntar qual foi esse curso e quais foram as principais lições aprendidas, que eu acho que isso pode ser inspiração para todo mundo. Você começou a molecular, eu também. A URB que foi pensada no MIT. Eu usei eu tinha que criar empresas, né? O tempo todo era de liderança e inovação. Eu tinha que criar empresas inovadoras, acabou saindo a URB de lá, né? Realmente foi um trabalho espetacular. Aquilo nós podíamos. Meu sonho era tornar a USP, né, e outras universidades brasileiras igual o MIT. Assim, realmente foi uma coisa espetacular na minha vida, foi ter ido para lá, né? A cabeça minha voltou completamente mastigada, né? E não coube mais no cérebro que eu tinha, né? Disruptiva. Foi espetacular, né? Isso foi a melhor coisa. Caro para diabo, né? A Universidade Americana é um absurdo de caro. Minha mulher é maluca de ter topado eu ir para lá, né? Gastei metade do que eu tinha, né? Juntar a vida inteira, né, para ficar 2 anos lá, né? Eu era o único auto-sponsor, né? O resto, meus coleguinhas do mundo inteiro que estavam lá, todo mundo das próprias empresas que pagavam, né? Mas, assim, eu aprendi muito, 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 né? E lá tem uma coisa importante, né? O americano ele está muito preocupado em produtividade, inclusive na construção civil, né? E olha que eles são muito mais produtivos que a gente. Eu acho que são 5, 6 vezes mais produtivos. E eles estão preocupados que o setor da construção civil lá, a produtividade é mais baixa do que o restante da economia. Então, eles estão preocupados. E eles descobriram, tá certo, que para você melhorar a produtividade de um país, você tem que melhorar a produtividade das empresas, né?
E você só vai mudar a produtividade das empresas transformando as empresas. E quem transforma as empresas são os líderes. Por isso que o curso foi de liderança e inovação, né? Todo. Eu fiz 17 disciplinas lá, disciplinas espetaculares, né? E eu aprendi muito, aprendi muito. Coisa boa. Espero ter dinheiro um dia para voltar. Com certeza. Meus amigos, a conversa foi extraordinária. A gente tem muito que agradecer. Eu tenho que agradecer a vocês. Eu acho que quem está nos assistindo tem que agradecer a tecnologia, porque juntar 3 férias dessas aí, eu duvido que tenha uma aula de uma universidade em qualquer lugar aí do Brasil que tenha conseguido esse feito, juntar 3 crackers desses para a gente ter aí quase 2 horas de conteúdo riquíssimo. Para mim, como eu falei no início, foi uma honra. E muito obrigado por terem aceito o convite e terem emprestado aí esse conhecimento valiosíssimo que vocês têm nesse período e que espero que fique aí eternizado aí no setor como esse momento que a gente está vivendo aqui. Quem vier pesquisar sobre isso, vai lá pesquisar sobre essa iniciativa que o setor se uniu e 3 ícones como vocês aí estarem emprestando isso para inspirar a novas soluções que a gente precisa criar para enfrentar isso e sair dessa juntos. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer grande. Espero todos vocês lá amanhã na live às 17h30 com a tecnologia e inovação a serviço do novo normal. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite, Luiz, obrigado a Josi. todos. Um prazer. Um abraço grande. Tchau, Henrique. Tchau, Luiz. Até mais. Eu Tchau, vou falar Saulo. com você, Luiz. Quero visitar a sua obra. Tchau. Um prazer. Abraço Vou te grande. mandar um WhatsApp, uma mensagem. Tchau. Tchau. Tchau, Saulo. Um abraço. Tchau, Zozinho. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Henrique. Tchau, Ceoto. Boa noite. Boa noite.